Amém? Aos Hebreus 10, 19 seguinte. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu gostaria de repetir esse versículo. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gostaria de repetir esse também. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos a fé para a preservação da alma. Senhor, mais essa vez nós nos chegamos a Ti, clamamos ao Senhor por graça e misericórdia. Só o ler esse texto, Senhor, nos faz estremecer. A simples leitura já fala profundamente ao nosso coração, já nos chama muito a atenção. Mas nós não queremos apenas ser chamados a atenção nessa noite. Não queremos apenas ouvir, não queremos apenas ler, não queremos simplesmente compreender esse texto, mas precisamos, ó Deus, que a pregação da Tua palavra hoje transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, nos faça, Senhor, mudar de atitude, nos faça, Senhor, viver o Teu propósito para a nossa vida, porque sabemos que Tuas promessas não tardarão em ser cumpridas, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. E não podemos ficar, Senhor, alheios a isso e nem indiferentes. Por isso, Senhor, toca o nosso coração, fala conosco, muda a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Sentemos. Irmãos, todos nós passamos por momentos em que a nossa fé é desafiada, em que a nossa fé é testada, em que somos conclamados a mostrar o que nós realmente cremos e se a nossa crença tem a ver com a nossa vida.
Assisti 2 filmes que me gravaram bastante. Um deles é O Deus do Sabor, que eu cito sempre ele aqui, em que um jovem cristão numa universidade desafiado por professor de história, de filosofia, não me lembro bem, mas acho que é história, a provar que Deus realmente existe. Oi? Filosofia. E esse aluno foi provado, esse aluno cristão foi desafiado a provar que Deus existia. E uma das coisas que fez com que ele aceitasse o desafio foi uma frase de C.S. Lewis que diz assim: apenas um grande perigo testa a qualidade de uma fé. A nossa fé ela não pode ser autenticada se ela não passar por provas, se ela não passar por dificuldades. Outro filme que também me chamou muita atenção quando assisti, faz algum tempo que não dele, é o filme Graça e Perdão, que conta a história real de um atirador que entra numa escola de crianças amistas. Não sei se vocês todos sabem o que são os amistas. Os amistas não é uma comunidade cristã sectária, eles são separados, eles não se envolvem na sociedade comum. Então eles não votam, eles não usam serviços públicos, eles são uma comunidade só deles. Talvez o mais parecido com os amistas que você vai lembrar é os Quakers, né? Você deve ter comprado algum dia uma lata de aveia com uma pessoa na lata, uma barba grande, um chapéu preto, uma roupa preta, camisa branca. São os Quakers, ou os Quakers, né? Falando assim mais portuguesada. Os amistas são uma comunidade bem parecida com os Quakers. E nessa escola deles, o atirador entra e mata várias meninas. E é uma chacina muito grande. E no momento de dor, no momento de luto, no momento de pesar, o atirador, depois de assassinar as meninas, ele também tira a própria vida. Mas os anciãos da comunidade amista vão até a casa do atirador, encontram-se com a esposa e falam assim: nós estamos aqui para dizer que nós perdoamos o seu marido pelo que ele fez com as nossas filhas. Porque nós somos cristãos e nós aprendemos com Jesus que nós temos que perdoar. E o que chama a atenção nesse filme é que aquilo comove a imprensa e uma repórter vai entrevistar o líder da comunidade e pergunta para ele: vocês realmente acreditam nisso? Ou estão fazendo isso só porque faz parte da religião que vocês são obrigados? E a resposta dele é extraordinária. Ele diz para a jornalista assim: você está me perguntando se eu sou um fantoche da minha fé? Você está me perguntando se eu digo crer em algo que eu não creio? E você, mas eu não sou um fantoche da minha fé. Eu realmente decidi perdoar a pessoa que fez isso, porque eu fui perdoado por Jesus. E a minha fé me move nessa direção. E constantemente nós somos testados a provar se nós realmente somos aquilo que nós dizemos ser, aquilo que nós confessamos como sendo a nossa fé. Conversava com uma outra pessoa alguns dias atrás que falou de forma alegre, e talvez eu devesse ter sido um pouco mais, como é que é a palavra? Talvez eu tivesse pegado mais de leve. Eu estou esquecendo a nossa palavra, não estou conseguindo achar. A idade chegando, né? Os 50 chegando aí. Muito bem. Mas a pessoa falou assim, com uma grande alegria, né? Falou assim: olha, nós somos 30% de evangélicos no Brasil. Mas o problema é quem são os evangélicos. Esse é o problema. Assim, porque só o número não resolve. A gente tem 30% de evangélicos no Brasil, mas a gente está vendo cada coisa que os evangélicos estão fazendo. Gente que professa o nome de Jesus, mergulhada no pecado, mentindo de coisa errada, vivendo corrupção, praticando imoralidade, que não dá para saber quem realmente é evangélico e quem não é. O fruto não condiz com a árvore. A árvore diz que a árvore é uma coisa, mas o fruto é outra. É como se você fosse a um pé de limão achando que achar limão, chegar até abacaxi, que é um negócio bem absurdo, porque o abacaxi está no chão, nem dá em árvore. Mas é mais ou menos isso que tem acontecido. Uma fé que, se for testada, não passa. Uma fé que, se for colocada à prova, não subsiste. Se tiver que passar pelo fogo, então, misericórdia. Nós cantamos agora há pouco aqui: entra na batalha onde mais o fogo inflama. Será que nós temos essa coragem de entrar na batalha
Os cristãos judeus, os destinatários dessa carta, que nós entendemos que pode ser até um sermão, uma pregação, eles enfrentavam perseguição. E o autor pretende mostrar para eles com essa carta a superioridade de Cristo em relação ao judaísmo, porque no momento da perseguição eles queriam voltar ao judaísmo, como nós vimos aqui, já citamos várias vezes nessa exposição que estamos fazendo de Hebreus. E ao demonstrar a superioridade de Cristo em relação à antiga religião, ele quer incentivar esses irmãos a permanecerem firmes na fé, a não desistirem de Jesus. E ele fala que Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que qualquer coisa, porque ele é o nosso sacerdote perfeito, e como sacerdote perfeito, ele é de uma lei perfeita, é de um trono perfeito, de um templo perfeito, de um sacrifício perfeito. Nós vemos tudo isso aqui de forma detalhada, que o autor dessa carta traz para a gente, para que possamos conhecer Jesus mais detalhadamente. Mas assim como aqueles irmãos, nós também enfrentamos lutas nas nossas vidas. As lutas deles não eram muito diferentes das nossas. E depois que o autor mostra para aqueles irmãos o motivo pelo qual eles não deveriam desistir, ele agora começa a mostrar como eles deveriam permanecer. Porque vamos imaginar aqueles irmãos dizendo, tudo bem, nosso autor, nós não sabemos quem é, entendemos que nós não devemos desistir e entendemos o porquê, mas como permanecer? E agora o autor começa a explicar como eles deveriam permanecer, como eles deveriam fazer para continuarem firmes, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das tribulações. E aí então o autor começa a falar para aquelas pessoas e fala também para nós hoje, como nós devemos manter a perseverança na fé. E ele vai fazendo uma exposição de como isso é feito na prática. Então, meditar nesse texto que nós acabamos de ler e aplicar esse texto na nossa vida vai nos ajudar a não desanimar na fé ao ponto de nos apostatar. Porque o autor aqui está fazendo um alerta muito grave a respeito daqueles irmãos que estavam querendo desistir, que desistir e apostatar na fé é algo grave, é algo irreparável, é algo irremediável, é algo que não pode ser reconstruído, é algo que traz consequências gravíssimas. E se trazia para eles naquele tempo, também traz para nós hoje. Então nós vamos tentar entender nesse texto como nós podemos perseverar na fé. Que lições que nós podemos aplicar na nossa vida para não desanimar da fé, para não desistir de Jesus, para não deixar de ter comunhão com Cristo, para nos tornarmos simplesmente religiosos. Porque o texto não é dirigido a pagãos, o texto não era dirigido a gentios, o texto não era dirigido a pessoas que não conheciam o Evangelho e precisavam se converter, mas é um texto direcionado a pessoas convertidas, que estavam prestes a desistir de desanimar. Nós vamos ver nesse nosso texto aqui que ele está dividido em 4 sessões. Na primeira sessão, dos capítulos versos 19 até o 22, o autor vai falar sobre a aproximação de Deus com confiança. Nos versos 23 a 25, ele fala da importância da comunidade e da perseverança. Nos versos 26 a 31, ele faz uma advertência contra a apostasia. E nos versos 32 a 39, na última sessão, ele faz um encorajamento à perseverança. Então nós vamos olhar o que essas 4 sessões trazem de lições para nós nessa noite, para aprendermos como melhor perseverarmos na fé. Amém? Estamos juntos até aqui? Muito bem. Então, com a sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar juntos. Nossa primeira sessão, versos 19 a 22, a aproximação de Deus com confiança. O autor escreve: portanto, irmãos, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O autor está dizendo aqui que eu e você, uma vez que compreendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que Jesus nos abriu a porta da eternidade, que Jesus inaugurou o templo celestial e que Ele nos convida a entrar na sua presença, eu e você devemos, com confiança, com ousadia,
E é lá que eu preciso estar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo. Eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, mas essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Então eu e você precisamos frequentar essas regiões. Eu e você precisamos estar lá. Eu e você precisamos cuidar das coisas seculares aqui, mas a nossa mente precisa estar lá. O nosso coração precisa estar lá. O nosso pensamento, a nossa energia, o nosso desejo, o nosso anseio precisa estar lá, porque o Santo Santo está aberto. Antes era impossível. No Antigo Testamento não era possível adentrar ao Santo dos Santos, mas agora a porta está aberta. O pastor Hernandes destaca que o véu rasgado representa o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi rasgado por nós, foi rasgado no nosso lugar, e porque o corpo dele foi rasgado, a parede de separação também se rasgou. Quando fala véu, irmãos, não está falando de algo parecido com uma renda daquela que é mais resistente que o véu que nós conhecemos. O véu do templo tinha espessura de mais ou menos um palmo, e feito de peles de animais. Você já tentou rasgar um couro de boi na mão? Já tentou pegar um pedaço de couro e rasgar? Imagine então uma peça feita de couro com mais ou menos um palmo de espessura. Quem rasga isso? Se amarrasse talvez um carro no outro, tentasse partir, não conseguiria. Mas diz o texto que quando Jesus dá o brado, está consumado, aquela peça ela se fende de alto a baixo, porque nada pode resistir a essa palavra. E porque o corpo de Jesus foi rasgado, aquela separação foi rompida, e eu e você somos bem-vindos lá. Aleluia. E nós podemos entrar lá não como cabeça baixa, não com a cabeça baixa. Nós podemos entrar lá não envergonhados. Nós devemos entrar lá não com temor, mas a palavra do Senhor diz que nós podemos entrar com confiança e sinceridade na presença do Senhor. Nós entramos naquele tempo com a cabeça erguida, nós entramos naquele tempo com confiança, nós entramos naquele tempo celestial, sem tentar esconder quem nós somos, porque é importante nós nos aproximarmos de Deus. O Warren Williams escreve que a sinceridade e a fé plena, sem dúvidas ou hipocrisia, é a maneira com a qual nós devemos nos apresentar neste lugar. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos melhores do que quem quer que seja, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado, que nos perdoou, e agora eu e você podemos adentrar aos céus. Talvez se você for na prefeitura de Rio Preto, sem ser convidado, você não consiga entrar para falar com o prefeito. Eu estou há quase 7 anos em Rio Preto, nunca falei com o prefeito. Eu fui convidado algumas vezes para falar com o vice-prefeito que estava em exercício, porque o prefeito estava de férias, porque eu era o presidente do conselho de pastores. O prefeito nunca me convidou. Eu também nunca pedi para ir lá também. Não tive necessidade disso. Mas talvez se você resolver, você acha que eu vou lá no prefeito para falar com o prefeito, talvez você não consiga. Menos ainda lá no palácio do governo, conversar com o governador Tarcísio. Muito menos no Palácio do Planalto, falar com o presidente da República. Mas na sala do trono celestial você pode estar com confiança, com sinceridade, peito aberto, sem ter que esconder absolutamente nada. Porque quando você entra, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para você, e o sangue é firme sobre a sua vida. E você é bem-vindo. Aleluia. Warren Williams escreve dizendo que a plena certeza de fé é crucial para a nossa comunhão com Deus, que é baseada na purificação interior e exterior, e simbolizada pelo coração purificado e pelo corpo lavado. Eu e você adentrando ao céu, a presença do Todo-Poderoso, pelo sacrifício de Cristo Jesus, entramos com confiança e com sinceridade, sem precisar esconder nada, sem cabeça baixa, sem vergonha nenhuma, porque por causa de Cristo nós somos aceitos. Aleluia. Segunda sessão nos fala sobre a importância da comunidade da perseverança. Versos 23 até 25. Guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar,
Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Repetindo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse texto nos fala, essa sessão nos fala sobre a importância que temos de estarmos juntos e de perseverarmos juntos. Esse texto vai cair por terra toda a falsa teologia dos desigrejados, que teologia não tem nada. De que você pode ser cristão sozinho, que você pode servir a Deus na sua casa, tomar ceia pela televisão, se batizar a si mesmo debaixo do chuveiro. Isso é heresia, é antibíblico, isso mata a fé, isso faz as pessoas definharem até morrer. Irmãos, toda vez que o crente deixa de congregar, deixa de estar na comunidade, ele vai definhando até que a fé morre. Porque se você separa um membro do corpo, aquilo necrose. Se você separa o galho de uma árvore, ele seca. Se você separa uma brasa do braseiro, ela se apaga. E não tem como permanecer firme na fé sem o apoio da comunidade. O comentarista Champlin, ele fala sobre a firmeza na esperança, falando que a fidelidade de Deus como base para a nossa firmeza na esperança não é baseada na nossa força, mas na fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é aquele que sustenta a sua igreja, e é na igreja, é na comunidade que nós somos alimentados, é na comunidade que nós somos fortalecidos, é na comunidade que nós somos aperfeiçoados, é na comunidade que nós somos corrigidos se necessário. E essa firmeza, ela precisa estar latente no nosso coração. Essa esperança não pode morrer. Aqueles irmãos hebreus, eles estavam esperando a volta de Cristo para poucos dias. Eles estavam esperando a volta de Cristo a qualquer momento. E há 2000 anos depois, nós aqui também estamos esperando Jesus voltar a qualquer instante. Hoje, depois que saímos da escola bíblica, a Neide falou assim para mim: você conhece um rapaz de nome tal? Eu conheço ele, faz uma semana no mercado, ele perto da casa da Margarida com o André, supervisor de uma empresa lá no carro. Você não morreu. Infartou, morreu, pai achei que morreu. Jesus voltou para ele. Para ele, Jesus voltou. E pode voltar para algum coisa hoje ainda. Ou para todos de uma vez só. Tomara que seja assim, melhor ainda. Né? Todos os dias eu tenho que respeitar essa coisa. Jesus volta tomar aquilo. Mas pastor, você está esperando o neto nascer, você quer ver o neto meu beijo lá no céu. Quando eu chegar lá, ele vai parar. Nós nos encontraremos lá. Quero muito pegar meu neto, minha neta no colo. Mas eu quero muito mais de Jesus. Quero muito mais me encontrar com o Salvador. Porque eu sei que lá nós estaremos todos para toda a eternidade. Mas eles estavam perdendo essa esperança, eles estavam perdendo essa fé, porque a vida em comunidade estava sendo sacrificada. A vida em comunidade é muito importante, estar presente, fazer parte, manter a esperança firme, é fundamental para que nós possamos ter um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Porque o relacionamento com Deus acontece na vida em comunidade. A Bíblia de Genebra, falando sobre a vida em comunidade, ela enfatiza a importância da congregação e do encorajamento mútuo. A vida cristã é para ser vivida, não é para ser vivida isoladamente, mas em comunidade, porque é na comunidade que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Testemunho da lei, agora o povo aqui falou isso. A gente às vezes vai na quarta-feira, fica desanimado, aí o irmão fala, o outro testemunha, o outro fala daquilo que Deus tem feito na sua vida, e a gente conversa, a gente ora, a gente vê as orações sendo respondidas. E temos uma lista lá que a oração foi feita e a oração já foi respondida, está marcado lá. E a gente olha aquilo, aquilo traz esperança, a gente é estimulado, a gente é fortalecido. O William Barber escreveu que pode ser que alguém tente constituir-se um discípulo secreto. Talvez alguém queira ser discípulo de Jesus, mas isso em secreto, sem estar no meio da comunidade. Mas bem se disse que ser um discípulo escondidas é algo impossível. Porque ou ser discípulo mata o segredo, ou o segredo mata a condição de discípulo. Entende isso? Se você realmente for um discípulo de Jesus, você não vai conseguir guardar segredo.
Mais cedo ou mais tarde ela vai perceber. Pedro era discípulo de Jesus, estava lá no pátio, alguém falou assim: você está com Jesus, né? Você parece com ele, você tem o jeitão dele. Ele falou assim: não estava com ele não. Aí eu falei assim: rapaz, o teu jeito de falar te denuncia. Você estava com Jesus sim. E ele: não era eu acabei de ver um cara parecido comigo, não, tal. Chegou a ponto de o cara tão irritado com aquilo, começou a praguejar. Não tinha como esconder. Ele esteve com Jesus. Se você está com Jesus, não tem como esconder. Mas pode ser que o segredo comece a matar a sua condição de discípulo. Com o passar dos dias, a evidência vai diminuindo. A aparência de Jesus vai subindo. Você começa a se parecer mais com o mundo. A ponto de ninguém perceber mais que você conhece Jesus do Evangelho. Então, não dá para ser um discípulo secreto, porque ou o segredo, ou o discípulo mata o segredo, ou o segredo mata a condição de discípulo. John Wesley, o pai do metodismo, diz que geralmente ele lembrava as palavras de um amigo que dizia: a Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. Em nenhum versículo da Bíblia nós encontramos isso. E ser cristão é algo que possa se fazer sozinho. Alguém já disse que há duas coisas que não dá para fazer sozinho: uma é casar e a outra é ser cristão. Impossível ser cristão sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Amém. Muito bem. Terceira sessão, aí o autor fala sobre as advertências contra a apostasia. E essa sessão é soleníssima. Versos de 26 até o 31, que dizem assim: porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Qualquer que tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor está dizendo aqui o seguinte: depois de tudo isso que vocês conheceram, depois de tudo isso que vocês viveram, depois de tudo isso que vocês aprenderam, se vocês não entrarem na presença de Deus, do Santo dos Santos, ignorarem o acesso à presença de Deus, porque para o cristão ir à presença de Deus não é um convite, é uma obrigação. Não é que assim: Jesus me salvou, o Santo dos Santos está aberto, quem eu sentir vontade eu vou lá. Não é bem por aí. Nós somos aceitos, mas nós somos esperados. Espera-se que ganhamos. Uma vez que você foi à escola, fez a matrícula, espera-se que você frequente as aulas. Uma vez que você professou a fé em Jesus, entregou sua vida ao Salvador, fez um compromisso com ele através do batismo, espera-se que você esteja na presença dele. Então, aqueles que não frequentam o Santo dos Santos, aqueles que não querem viver a vida em comunidade, e pior, querem praticar deliberadamente o pecado, como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse certo, cuidado. Aí o autor aqui está falando: cuidado. O autor está dizendo assim: vocês estão querendo voltar para o judaísmo? Lá no judaísmo tinha algumas leis. Uma delas nós lembramos quando algumas pessoas trazem uma mulher na presença de Jesus e dizem assim: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. Que sacrifício tinha que oferecer para o perdão do pecado daquela mulher? Nenhum. Não tinha sacrifício. Era execução sumária. Ela foi pega em flagrante adultério, tem que ser apedrejada. Só que nós não sabemos que ela foi pega em adultério sozinha, né? E o camarada eles não levaram. Aí Jesus falou assim: muito bem, aquele que estiver sem pecado entre vocês, pode tirar a primeira pedra. Porque na lei é o seguinte: duas ou três testemunhas acusando uma pessoa de adultério,
acusando uma pessoa de um crime que era passível de execução. Outro crime, por exemplo, filho desobediente. Filho que não queria obedecer o pai de jeito nenhum. O pai pegava o filho, levava para fora da cidade e falava: esse filho é desobediente, não quer obedecer. Aí a cidade inteira se reunia e apedrejava o filho desobediente. Essa moda pega. E teria que ser apedrejado. Não tinha sacrifício para isso, não. E tem mais um monte de pecado lá, não tem sacrifício. Então o autor dos Hebreus está falando assim: aqueles que continuam a pecar deliberadamente, o sacrifício de Jesus não serve mais para essas pessoas. Não serve mais, porque depois que conheceram a verdade, depois que foram iluminados, depois que foram trazidos para a fé, e agora querem pisar no sacrifício de Jesus, não é sacrifício. É execução sumária. Se lá no Antigo Testamento a execução era sumária, por causa de alguns pecados, imagine agora o que vai acontecer com quem conhecendo a verdade pega deliberadamente. Irmãos, é muito triste. Eu às vezes fico olhando algumas situações e falo assim: gente, será que não tem medo de Deus? Não. Zombando a cara de Deus, brincando com Deus, achando que Deus é um qualquer, achando que pode fazer o que quer e que Deus não está vendo, achando que as coisas não fazem sentido, não tem importância. O autor aqui está dizendo assim: não resta sacrifício. O sacrifício de Jesus, para quem quer viver desse jeito, não tem valor nenhum. Porque não resta mais sacrifício para esse tipo de pecado. Lá no Antigo Testamento era apedrejamento. As testemunhas eram as primeiras a apedrejar. E depois o resto da comunidade. Apedrejamento até a morte. Estevão foi acusado de blasfêmia. Arrastaram Estevão para fora da cidade, apedrejaram Estevão até a morte. Injustamente. As testemunhas eram falsas. Estevão foi morto injustamente. Condenado e morto injustamente. Mas ninguém vai ser condenado por Jesus injustamente. Jesus fez todas as coisas. Ele não precisa de duas ou três testemunhas. Ele é fiel testemunho da palavra do Senhor. Falando sobre o pecado deliberado, William Barclay diz que pecar deliberadamente depois de conhecer a verdade é rejeitar a graça oferecida por Cristo, resultando em consequências severas. Orton William disse que esse aviso solene ressalta a seriedade da apostasia e a necessidade de permanecermos fiéis à nossa fé. William Barclay, novamente, falando que no coração do cristianismo uma ameaça permanente. Remover essa ameaça é recuperar a fé. No final, não será tudo o mesmo para o bom e para o mal, pois ninguém pode evitar o fato de que no final vem o juízo. Irmãos, há uma ameaça no cristianismo. Esse negócio de que Deus é amor, Deus é misericórdia, no fim vai estar tudo certo, isso não é bíblico, isso é do diabo. Tirar essa ameaça da condenação, tirar a ameaça do inferno do cristianismo é invalidar a fé cristã. Jesus é sim nosso advogado, Ele é o nosso pastor, Ele é amoroso, Ele está intercedendo diante do Pai a nosso favor, Ele enviou o Espírito Santo para nos santificar a cada dia, mas aquele que rejeitar e aquele que pisar vai ter que enfrentar o julgamento do Senhor do dia. Quem brincar com Jesus hoje, no final vai ter que encarar a seriedade do julgamento dele. Amém ou não? Amém. Isso é para a gente temer. Nós não podemos tirar essa ameaça do Evangelho. Nós não podemos excluir essa ameaça do cristianismo. Porque ela é real. E não vai adiantar a gente falando, não sabia que era assim. Não vai adiantar a gente falar assim: eu achei que estava tudo bem. Porque tem gente que acha que porque não está doente, está ganhando dinheiro, está prosperando, a família está indo bem, e Deus está contente. Isso não significa nada. Você prosperar financeiramente, está com a família tudo em ordem, não está com problema no casamento, a situação financeira melhorando, quer dizer que Deus está contente com a sua vida. Não quer dizer que Deus está virando as costas, fechando o olho para os seus pecados, não. Para os meus pecados também. Nós precisamos saber que existe o céu nos aguardando. Jesus morreu por nós. A porta do Santo Santo está aberta. Nós somos bem-vindos lá. Mas se a gente não der valor a isso, a condenação é certa e grave.
William Barclay escreveu dizendo que uma das realidades da vida é que, em certo sentido, é mais fácil resistir à adversidade que à prosperidade. O ócio e a comodidade arruinaram a muitos mais homens que as dificuldades. Como acabei de dizer, não é porque está tudo indo bem, não é porque está tudo tranquilo que nós podemos afrouxar a corda. Não é porque não tem dificuldade na nossa vida que a gente pode desanimar e pode fraquejar. Porque é no momento de bonança, no momento que tudo vai bem, que a gente se afasta mais de Deus. Lembra do Davi? Não estava precisando da guerra. Joabe e os valentes estavam contra. Ele foi em casa. Foi em casa para quê? Fazer burrada. Devia ir para a guerra. Foi fazendo o que em casa? Não existe lugar mais seguro para um soldado do que o campo de batalha. Porque lá ele está atento. Lá ele está sempre alerta. Mas no momento que o soldado relaxa, que não tem batalha para lutar, o inimigo aproveita. Quem é soldado de Jesus aqui? Amém? Se é soldado de Jesus, vai para a guerra. Fica em casa perdendo tempo. O ócio é perigoso demais. A ociosidade é perigosa. A tal da... Esqueci o nome agora. Eu já comecei a saber algumas coisas, né? Um hormônio lá, como é que chama? Não é endorfina, é outra coisa. Esqueci, depois eu lembro. É terrível. É o hormônio da ansiedade. Como é que chama? Não? Esqueci. Eu devia tentar lembrar agora, não consigo. Hormônio da ansiedade, hormônio da expectativa. Você está buscando o prazer, mas não é pela busca do prazer, não é pelo sentimento de prazer, é pela expectativa do prazer. E esse vai gerando na gente aquela ansiedade, e nada está bom, e nada satisfeito. A gente está sempre com vontade de alguma coisa e não sabe o que é. Você vai sentir vontade de alguma coisa, você sabe o que é? Qual que é? Cortisol, isso aí. Cortisol. Você quer alguma coisa, você não sabe o que é, e nada preenche. Sabe o que é isso? É ociosidade. Isso vai entrar numa batalha. Se você estiver lutando, se você estiver ferrenho, você nem vai lembrar disso. Precisamos tomar cuidado. Último comentário que eu quero deixar com vocês a respeito desse texto ainda, que talvez não tenhamos compreendido bem. Escreveu Arthur Whitney, como o nosso comer e beber, a maneira que nos vestimos, nos conduzimos em público, na vida social, os nossos deveres diários, os nossos períodos de recreação afetam a nossa vida espiritual. Irmãos, talvez a gente ainda não entendeu o quanto o nosso prazer, o quanto os nossos prazeres estão nos afastando de Deus. Ah, pastor, mas é pecado a gente ir para o shopping? É pecado a gente ir para o cinema? Né? Antigamente não podia nada disso. Não podia ir no cinema, não podia ir para o shopping, não podia ir para a praia, não podia fazer nada. É exagero? Certo ponto sim, mas a gente era mais crente. E aí, em determinado momento, a gente deixou que a televisão da nossa casa, a internet, o celular, os passeios, os prazeres nos afastassem de Deus. E a gente não percebe que isso está acontecendo. Então, você deve ter o seu momento de recreação, de prazer, de festa, de descanso, mas cuidado. Cuidado, porque se isso estiver te levando para o pecado, precisa ser cortado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa ser eliminado. Essas coisas sabiamente usadas sob a iluminação do Espírito são fontes de bênçãos espirituais. Viajar para a praia com a família, que bênção. Como é bom, eu gosto demais de morar. Se vocês quiserem dar um presente caro, manda para a praia, eu vou ficar feliz da vida. Gosto mais. Me perguntou se tempo atrás para mim assim: você pesca? Não, não pode pescar. Mas e aí, você gosta de rancho? Sim, não gosta dessas coisas. O que você gosta? Eu gosto de praia. Eu gosto do mar. Lá eu gosto. O lugar que eu gosto de ir para descansar é lá dentro do mar. Eu gosto da água, eu gosto da areia, eu gosto de tudo da praia. Mas é muito bom. Quem nunca viu o mar, vai que vale a pena. E isso sendo usado sob a iluminação do Espírito Santo é fonte de bênção. Mas se forem usadas erroneamente ou em excesso, nos roubam a vivacidade, nos desestimulam e amortecem o nosso entusiasmo. Precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes Deus nos permite adquirir alguma coisa que vira o nosso Deus. Comprou uma casa na praia, se esquece de Jesus.
Ninguém mais vem para a igreja, agora o povo só quer saber de rancho, só quer saber de chácara, só quer saber de não sei o quê. Tem tantas outras coisas aí, né? Esportes, passeios. É pecado fazer isso? Não, não é pecado. Não. Se você estiver tomando o lugar de Jesus, eu estou tomando o mais rápido possível. Porque o pecado é do inferno. Lembra disso? E aí o autor termina fazendo um encorajamento à perseverança, reforçando isso, versos 32 a 39. Lembrados, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaram-se grandes lutas e sofrimentos. Em parte vocês fez o espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte vos tornaste companheiros que assim foram tratados. Porque não somente nos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da vossa alma. O autor aqui está estimulando aqueles irmãos, está encorajando aqueles irmãos a perseverarem, a não desistirem, porque aqueles irmãos já tinham passado por tanta coisa difícil. Talvez você que está aqui hoje, quanta luta você enfrentou por causa do Evangelho? Quanto sofrimento talvez você tenha passado? Talvez não tanto quanto aqueles irmãos eles foram presos, eles foram açoitados, outros perderam todos os seus bens. E o autor está falando, quando isso aconteceu com vocês se alegravam, vocês tinham alegria de perder os bens, vocês tinham alegria de visitar os crentes na prisão, vocês iam para a prisão se reclamar. Olha para trás, olha lá no começo como era. Lembra de onde Jesus tirou você? Lembra do que Jesus fez por você? Quantas lutas você já enfrentou? De quantas tribulações o Senhor já livrou? Lembre-se das lutas passadas. O pastor Hernandes destaca a importância de nós lembrarmos dessas lutas, de como Deus nos sustentou, de como Deus nos encorajou a permanecer firme, em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Porque o Deus que nos livrou lá no passado é o Deus que nos livra hoje. O Senhor que nos manteve na sua presença lá naquela época é o Senhor que nos mantém na presença dele hoje. O Senhor que não permitiu que nós caíssemos lá, é aquele que pode nos manter de pé hoje. Aleluia. Olha para trás, talvez a melhor forma de ter esperança para os dias que estão por vir é olharmos para os dias que já passaram. Porque o Senhor que foi fiel até hoje, Ele não deixará de ser fiel daqui para frente. Nós não podemos desanimar, porque nós temos a promessa de recompensa. O Warren Williams escreveu que a nossa confiança em Deus é uma grande recompensa. Perseverar na fé é essencial para alcançarmos as promessas de Deus. Se por um lado, pegar de propósito, pisar no sacrifício de Cristo, expor Jesus à vergonha e ao espetáculo da vitupério, vai ter um grande castigo, uma grande condenação. Por outro lado, permanecer firme tem uma grande promessa. Permanecer fiel ao Senhor, andar na presença de Deus, tem um galardão prometido para nós, irmãos. Viver o propósito de Deus para nós nos traz o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Já está com mais de um ano que eu ouvi o pastor Roberto Braz pregando no nosso encontro, já ele falou isso, todos os dias eu acordo pela manhã, eu sei que Deus tem um propósito para mim naquele dia. E a minha oração é, Senhor, eu quero viver o teu propósito para mim no dia de hoje. Porque eu sei que dentro do teu propósito as coisas começam a se cumprir. E Deus tem promessa de ser cumprida na nossa vida todos os dias. Então, se por um lado tem uma condenação terrível, aguardando aqueles que estão vivendo deliberadamente no pecado, mesmo conhecendo a verdade, há uma promessa de bênçãos infinitas para aqueles que perseveram. E diante de nós está a escolha hoje de perseverar ou de desistir. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, o Senhor chamou todo o povo
de vocês agora a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que vocês possam viver. E o Senhor começa falando, o texto é grande, o Senhor fala assim: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem a minha palavra, bendito vocês serão no campo, bendito vocês serão nas cidades, bendito será o fruto do ventre de vocês, bendito será a maçadeira, bendito será a sua lavoura. O Senhor vai falar de todas as bênçãos que iria alcançar. E o Senhor chega falando assim: e todas essas bênçãos perseguirão vocês e os alcançarão. Ninguém vai correr atrás de bênção nenhuma. É você que está obedecendo ao Senhor, e as bênçãos do Senhor te atropelando. As bênçãos de Deus passando por cima de você. As bênçãos do Senhor te alcançando no caminho. Mas o Senhor fala assim: se vocês forem desobedientes. Aí ele fala tudo ao contrário: maldito vocês serão na cidade, maldito vocês serão no caminho, maldito será o fruto do ventre de vocês. Ele vai fazendo toda aquela promessa. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E quando o Senhor falou tudo aquilo, eles disseram: Senhor, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir tudo isso. E não faltou sinceridade. Eles estavam sendo sinceros naquele momento, eles não tiveram o seu poder para obedecer. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Senhor Jesus, Ele nos ajuda e nos apoia todos os dias para que nós possamos ser obedientes, viver o propósito do Senhor, receber o cumprimento das suas promessas, a viver e vivermos pela fé. O comentário da Bíblia de Genebra reforça que o justo viverá pela fé. É um chamado para uma vida de confiança contínua em Deus, mesmo diante das incertezas e perseguições. O dia que Martinho Lutero leu esse versículo, a vida dele mudou. Ele não conseguia se livrar do pecado, não conseguia se livrar da culpa, mas o dia que ele aprendeu que o justo vive da fé, ele descobriu que ele poderia ter um relacionamento com Deus pela fé e não pelas obras. Não era pelas obras, não era pelo sacrifício, não era pela penitência, não era pelo que faz ou deixa de fazer, mas é por causa da fé. E é essa fé que nos move, é essa fé que nos mantém perseverantes. E o capítulo 11 vai nos explicar o que é a fé, que vai ficar para a nossa próxima reflexão. Como nós aplicamos tudo isso na nossa vida, irmãos? Nós que enfrentamos desafios diários que podem abalar a nossa fé. Para que nós possamos, irmãos, aplicar isso na nossa vida, diante desses enfrentamentos, nós precisamos ser todo instante incentivados a nos aproximarmos do Senhor com confiança, buscando a purificação do nosso coração, a renovação da nossa mente, valorizando a comunhão com os irmãos, com todos os outros crentes, reconhecendo que somos parte de um corpo maior e que juntos somos mais fortes. Precisamos estar juntos. O autor aos Hebreus nos chama a viver uma vida de fé e perseverança. O que foi escrito para aqueles cristãos judeus da época ainda é extremamente relevante para nós, irmãos. É extremamente relevante para nós nos dias de hoje. Em meio às nossas adversidades, nós somos lembrados que temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Devemos nos apresentar a Ele com sinceridade e temor. Somos chamados a viver em comunidade, encorajando e edificando uns aos outros. Devemos estar atentos para não cair na apostasia, mas permanecer firmes na fé. E nós somos também lembrados que a promessa de Deus é segura e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. A promessa não foi feita por quem não tem capacidade de cumprir. A promessa que nós temos, irmãos, não é de alguém que pode ser que não consiga cumprir. Não é uma promessa que pode ser que não aconteça. Talvez eu não consiga honrar o compromisso com vocês. Talvez em algum momento eu possa morar com minha esposa, com meus filhos, com meus pais. Mas Deus jamais fará. O Senhor jamais fará. A mensagem para aqueles irmãos é: continuem firmes. Deus não fará. Aquele que fez a promessa é fiel e Ele cumprirá a seu tempo. Ele vai cumprir, Deus. Ele vai cumprir. O sangue de Jesus nos garante isso. O pastor Hernandes escreve dizendo: nosso Senhor virá em breve. Ele
Ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente e vitoriosamente. E quando Ele vier, Ele trará consigo o nosso galardão. Aleluia! O Senhor Jesus virá e virá em breve. Eu não sei quanto tempo falta, pode ser que seja hoje ainda, e tomara que seja. Mas se eu tiver que aguardar mais 40 anos, mais 50 anos, eu sei que é muito pouco, perto do tempo que eu vou viver na eternidade com o Senhor. Então aguardar 50, 60, 70, 90, 120 anos é muito pouco. Eu acho que não existe um ser humano com 120 anos no mundo hoje. Acho que não. Tem pessoas chegando a 110, 115, mas não me falar nem com 120. E se eu tiver que esperar 120 anos, ainda será muito pouco. Porque o que me aguarda é a eternidade. A eternidade longe do pecado, a eternidade longe da dor, a eternidade longe do sofrimento, e melhor de tudo, perto de Jesus. Diante disso tudo, queridos, nós precisamos nos aproximar de Deus com confiança. Amém? Eu e você precisamos, todos os dias, nos apresentar diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Obrigado por esse dia, na tua presença que quero estar. Vamos dedicar tempo diário, Deus, à oração, à leitura da palavra. Vamos buscar estar mais íntimos do Senhor. Bom Senhor. Vamos fortalecer a nossa relação com a comunidade, vamos nos conhecer melhor. Vamos encontrar maneiras de nos envolvermos mais ativamente na nossa igreja, participando dos nossos encontros, servindo em ministério, ou simplesmente encorajando o irmão em Cristo. Sabe, você está aqui agora, você está faltando alguém, liga para ele depois do culto. Irmão, você está falta, está tudo bem? Vai precisar de alguma coisa? Puxa vida, você faz falta. A gente ama você. Precisamos disso, estar mais juntos, estar mais perto. E precisamos, irmão, perseverar na fé. Vamos nos lembrar das vezes em que Deus foi fiel no passado. E vamos deixar isso fortalecer nossa confiança nele para o futuro. Não vamos deixar que as dificuldades nos afastem de Deus. Nós vamos usar as dificuldades como oportunidades para crescermos na fé e na confiança. Porque certamente Jesus virá. Amém? Vamos tomar cuidado. Vamos deixar o pecado nos enganar. Não vamos deixar esse mundo nos iludir. O diabo é especialista em vender ilusão. Para você ser feliz, você tem que fazer isso. Para você ser feliz, você tem que fazer aquilo. Para você ser feliz, você tem que ter isso. Para você ser feliz, você tem que comprar aquilo. Não. Para a gente ser feliz, a gente só precisa de Jesus. A gente só precisa estar perto de Jesus. Perseverando na fé, fazendo parte da comunidade, nos lembrando daquilo que Deus é e vivendo constantemente na sua presença. Eu quero isso para a minha vida, Deus. Se você também quer, fique bem, vamos orar juntos. Aleluia. Feche seus olhos. Pastor, essa mensagem não é para mim, eu não estou pensando em desanimar. Glória a Jesus, irmãos. Não olhe para o Senhor consiga assim. Não serve assim. Se aproxime de alguém que está desanimando e ajuda essa pessoa, em nome de Jesus. Pastor, essa mensagem é para mim. Não estou me sentindo bem, minha fé parece que está esfriando. Eu não uso mais a voz de Deus. Parece que meu coração está frio. Um dia Deus removeu meu coração de pedra e me deu um coração de carne, mas parece que Ele está petrificando de novo. Parece que Ele está esfriando outra vez. Olha. Peça perdão, se conserte com Jesus hoje. A porta está aberta. Sua presença é esperada no céu. Sua presença é esperada na sala do trono. Santo, não desanime. Peça perdão desse pecado que está te afastando de
Deus com ele para falar da sua vida hoje. Rejeite esse pecado hoje em nome de Jesus. Talvez o pecado não esteja trazendo tristeza mais para você. Talvez você ache que o pecado está bonito. Se arrependa hoje em nome de Jesus. Ore, clame. Porque não entrar no Santo dos Santos é gravíssimo. Se afastar da comunidade de fé é grave. Pecar de propósito é grave. Desfalecer, perder a esperança é grave. Mas nós temos a oportunidade hoje de retornarmos. Assim como aqueles irmãos, os destacados da carta, estão sendo chamados ao arrependimento, à perseverança. Nós somos chamados nessa noite também. A dureza do meu coração, Jesus. Senhor, quebrando o nosso coração. Traz a nossa memória sobre aquilo que pode nos dar esperança. Lembra-nos, ó Senhor, daquilo que tu já fizeste na nossa vida, através de nós. Aviva-me, Senhor, aviva-me, ó Pai. Lembra-nos, ó Deus, dos dias passados. Tempos difíceis, ó Senhor, que o Senhor nos sustentou. Senhor, aviva-me, ó Pai. Meu Deus, aqueles que nos ouvem, ou que talvez não tenham nos assistido, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Pai, que eles consigam perceber, ó Deus, que sobre eles também pesa uma condenação, e que eles precisam se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao Senhor hoje. Porque a porta da graça está aberta e aqueles que rejeitarem irão enfrentar o juízo do Senhor. E nós, o Senhor, que uma vez já fomos iluminados, uma vez já fomos alcançados, também precisamos permanecer na tua presença. Rejeitar o pecado, rejeitar a impureza, levar a sério a nossa fé, para que não sejamos condenados. Todos os dias. A tua palavra diz que todos somos disciplinados pelo Senhor, para que sejamos aperfeiçoados. Senhor, nós possamos viver isso hoje na nossa vida. Corrige-nos, ó Senhor, mostra-nos, revela-nos, ó Deus, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser restaurado, Senhor. Meu Pai amado, meu Deus poderoso, Senhor, eu estou aqui com meus irmãos, eu quero todos os dias estar na tua presença, Senhor. Não me deixe passar de ti. Segura, Senhor, nas minhas mãos e me leva todo dia à presença do Senhor no Santo dos Santos. Oh Deus, não me deixe passar de ti, Senhor. Pai querido, Não me deixe, Pai amado, me isolar da minha comunidade de fé. Esses irmãos que me abençoam, que me edificam, que cuidam de mim. meus familiares estão iludidos em Não me deixe afastar deles, Senhor. Jesus, tem misericórdia. Senhor amado, coloca um alarme contra o pecado na minha vida. Senhor, me sinto as ideias de pecar contra ti. Dá, Senhor bendito, um temor intenso ao meu coração. Assim como José disse, como posso fazer uma coisa dessa contra Deus? Não posso pecar contra meu Senhor. Que nós possamos olhar para o pecado e sentir nojo, sentir repulsa, sentir aflição ao olhar para o pecado, Senhor. Muitas vezes nós estamos achando nosso pecado bonito, engraçado. Às vezes até colocamos na rede social para mostrar para as pessoas. Santo Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de nós. Pai amado. Jesus Cristo, Salvador. Livra-nos da ilusão de Satanás, Senhor, que quer nos enganar, que quer nos enrolar, quer nos emaranhar, quer nos arrastar para o inferno. Livra-nos, ó Deus, abre os nossos
Pai. Transforma os nossos pensamentos. Santo Deus. Misericordioso Deus. Ajuda-nos a perseverar no Senhor. Não nos deixe desanimar sem o fogo do nosso coração. Sem o fogo do nosso Deus. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser renova-me, Senhor. Renova-me, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Aqueles que estão entregando a vida do Senhor aqui, ou seja, onde for, recebe, Senhor, escreva o nome no livro da vida. Aqueles que estão fazendo uma aliança contigo, Senhor amado, recebe em nome de Jesus. Obrigado por nos receber essa noite aqui. Obrigado por nos permitir que nós não vamos, Senhor, porque o Senhor é digno. Obrigado por nos receber do Santo dos Santos. Obrigado por falar conosco. Obrigado por tocar nosso coração. Leva-nos debaixo da tua graça. Queremos te agradecer pelo alimento do qual participaremos também. Que o Senhor venha multiplicar, Deus amado. E abençoar as mãos que prepararam, as mãos que doaram, aqueles que vão adquirir. Porque é para a tua obra, Senhor. Leva-nos debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Meus queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Essa palavra falou com você, amém? Então eu quero saber o que Deus falou com você na quarta-feira, aqui no café. Te espero lá. Um abraço, Deus abençoe a todos.